Gênesis, capítulo de número 11. Gênesis 11. Vamos ler o verso 3 e o verso 4. Gênesis 11. Capítulo 11, verso 3, verso 4. Diz assim a palavra de Deus: E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhe os tijolos por pedra e o betume por cal. Disseram: Eia, edifiquemos uma cidade e uma torre, cujo cume toque os céus. Façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Amém? Pode se assentar, você que ficou em pé. Queridos, nós estamos recomeçando mais uma vez, né? Infelizmente, não foi possível para algumas pessoas recomeçar em 2022, porque elas ficaram em 2021. E a gente diz isso com pesar, porque recomeçar é uma coisa boa. E nós estamos recomeçando em 2022 mais uma vez, recomeçaremos em 2023, 2024. E sempre quando inicia-se um ciclo ou um novo ciclo, nasce naturalmente no coração de algumas pessoas, se não quase todas as pessoas, novas expectativas, novas vontades, novos desejos, ou restauração dessas vontades e desejos que não conseguiram cumprir no ciclo antigo. Por isso que recomeçar é bom. Agora, existe um caminho para transformar expectativas em realidades. E nem sempre este caminho é um caminho muito fácil. Então, muitos que iniciam o mês de janeiro cheio de expectativas e vontades, nem sempre terminam como desejam terminar em dezembro. Estou dizendo isso porque quando você lê o livro de Gênesis, nada mais é do que o recomeço de Deus. A gente não tem muita informação sobre como era a vida antes de Adão e Eva. A gente tem um relato acerca de um rei que a teologia assemelha a Lúcifer, dizendo que ele andava no Monte Santo de Deus, sobre as pedras afogueadas, e ele era querubim ungindo da guarda. Mas um dia, este ser espiritual colocou no seu coração o desejo de subir aos céus e estabelecer o seu trono, obviamente, governo, acima do trono de Deus, acima do governo de Deus. Contudo, diz a Bíblia que ele foi lançado de lá de cima. E Jesus vai lançar luz sobre isso, dizendo: eu via Satanás caindo como um relâmpago. Então a informação bíblica que a gente tem sobre como era a vida antes do Gênesis é esta: a queda
de quem nós chamamos de Lúcifer, o anjo portador da luz, que deixou de ser Lúcifer para ser esses nomes que a gente conhece por aí, como Satanás, demônio, capeta, enfim, né? Então essa é a informação bíblica que a gente tem de como era a vida antes do Gênesis. A ciência nos oferece algumas informações, como era glacial, era mineral, e constrói uma ideia ou uma crença de que tudo veio de uma grande explosão, chamada Big Bang. Porém, a igreja acredita que essa mesma explosão possa ter sido Lúcifer sendo jogado lá de cima, pois Jesus o via caindo como um raio. E a terra, diz a Bíblia em Gênesis capítulo 1, era sem forma e vazia, e o que havia era abismo sobre a face das águas. Então Deus conclui no seu coração que era hora de recomeçar. Porque recomeçar é bom, irmãos. Sobre este mesmo anjo que foi expulso lá do céu, tem uma descrição de que nele foram criados tambores e alguns instrumentos sonoros. E a ideia que a teologia tem disso é que quando ele andava, exalava a música. Contudo, ele foi expulso com uma terça parte dos seres celestiais. E Deus vai recomeçar novamente. Só que ele decide fazer isso aqui, neste planeta, a partir de um casal, Adão e Eva. Então Gênesis nada mais é do que o recomeço de Deus, com novas intenções, com novas regras, com novo caminho. E aí, quando a gente lê o capítulo 11, a gente já tem Adão e Eva como casal expulso do jardim do Éden por ter feito uma escolha errada. A gente já tem a morte de Abel, que foi assassinado pelo seu próprio irmão mais velho, Caim. A gente tem em Gênesis 5 a descrição de todos aqueles que nasceram a partir do terceiro filho de Adão, chamado Sete. E a gente chama de árvore genealógica, até chegar em Noé. No capítulo 6 de Gênesis nós temos a grande história de Noé. 6, 7, 8 e 9 de Gênesis. Porque a partir do capítulo 6 de Gênesis, Deus está outra vez recomeçando. Ele recomeça com Adão e Eva no jardim. Um homem tropeça no recomeço de Deus. Um homem falha naquilo que Deus está fazendo. E Deus, no capítulo 6 de Gênesis, vai recomeçar de novo, ensinando para os seus filhos que não há nenhum problema em recomeçar. Recomeçar é nobre. Recomeçar exala dignidade. Recomeçar revela a força que você tem dentro de você. Porque nem todos conseguem recomeçar. Dependendo do que aconteceu na vida desta pessoa, nem todos os seres humanos têm força para sacudir o pó, bater o pé, erguer a cabeça e dizer: eu vou recomeçar, porque a vida ainda não terminou para mim. Então Deus, no livro de Gênesis, está mostrando que recomeçar é uma coisa boa e que a gente pode recomeçar todas as vezes que for necessário na vida da gente. Todas as vezes que a gente precisar, recomece. Porque certamente
Deus estar do lado das pessoas que querem recomeçar. E ele recomeça mais uma vez com Noé, 6, 7, 8, 9. E no capítulo 10 nós temos mais uma vez a genealogia dos filhos de Noé, que seria o Sem, Cã e Jafé. E alguns descendentes, alguns filhos, alguns clãs foram sendo formados aqui em Gênesis, no capítulo 10. No capítulo 10 registra a história do primeiro grande caçador, que se tornou rei de algumas regiões e cidades, chamado Nimrod, inclusive da cidade que agora nós acabamos de ler, Babel. E quando a gente chega no capítulo 11 do livro de Gênesis, e a gente encontra essa história dos homens que vieram do Oriente e tinham no seu coração a intenção de construir uma cidade e de construir uma torre que chegasse até o céu. Porém, a Bíblia vai dizer mais para frente, depois de onde nós paramos de ler, que Deus disse assim: vamos descer para ver o que o homem está fazendo, porque o homem, eles falam todos o mesmo idioma, e nós vamos descer para confundir a linguagem deles. Para quê? Para que este projeto que eles iniciaram não tenha sucesso. Então o que você tem de início em Gênesis capítulo 11? Primeiro, uma geração pós-diluviana. Pré-diluviana vem antes, pós-diluviana vem depois. Isso significa dizer que todas as vezes que aquelas pessoas que nasceram depois do dilúvio, todas as vezes que elas olhavam no retrovisor, o que elas viam era o reflexo do juízo de Deus sobre os filhos da desobediência. Todas as vezes que eles olhavam no retrovisor da vida, o que eles tinham como imagem era o reflexo do juízo de Deus sobre os homens que não ouviram a sua palavra, ou que ouviram e não consideraram. Obviamente, quando você tem um cenário de destruição logo aqui atrás de você, é possível que as suas próximas escolhas e atitudes na vida esteja baseado no medo que aquela destruição causou. Não é via de regra, mas é possível que boa parte das pessoas que fazem parte da geração pós-diluviana tenham decidido, ou escolhido, ou tomado algum tipo de atitude com base no medo. Porque Deus destruiu toda a terra com água no dilúvio, sobrando apenas a família de Noé, com seus filhos, noras e esposa. Então todas as vezes que eles olhavam para trás, a imagem que se tinha é de uma devastação, como reflexo do juízo de Deus sobre a vida do ser humano. Então a possibilidade de decidir com medo, de escolher com medo, de agir com medo, era muito ampla e muito grande e existente na vida daquelas pessoas. Só que decidir com medo é uma coisa ruim, todos nós sabemos disso. Escolher com medo é uma coisa ruim. Acordar com medo é uma coisa ruim. Dormir com medo é uma coisa ruim. Comer com medo é uma coisa ruim. Se relacionar com alguém com medo é uma coisa ruim. É por isso que João, na sua primeira carta, não no Evangelho, na sua primeira carta, no capítulo 4, ele vai dizer assim, na parte B do verso 18: o verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo.
Porque se tem uma coisa que Deus quer para a sua igreja, é que ela exista e atue no cenário da sociedade sem medo. Por isso João deixou escrito: o verdadeiro amor lança fora todo medo. E ele explica no verso 16, 2 versos anterior, que Deus é amor. Em outras palavras, João está dizendo assim: a igreja precisa viver sem medo, e para isso ela precisa se relacionar com Deus o máximo que for possível, porque quanto mais perto de Deus você estiver, menos medo você vai sentir, porque você sabe que o teu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos e imaginamos ou até mesmo planejamos, de modo que o poder de Deus nos faz descansar. É por isso que nós cantamos essa noite, porque Ele vive. Nós podemos crer no amanhã. Eu já não tenho mais nenhuma dúvida sobre o amanhã, porque eu sei que o Deus que está aqui no meu presente está também agora no meu futuro. E se Ele está lá, possivelmente, ou com certeza, Ele está preparando o meu futuro para que eu esteja lá da melhor maneira possível. Então, por mais embaraçado que esteja o momento que eu estou vivendo, por mais difícil que seja o momento que eu esteja vivendo, eu posso simplesmente descansar no meu coração, porque eu sei, Deus já está lá. Se Ele está lá, eu vou tranquilo. Então o que você tem em Gênesis 11 é uma geração pós-diluviana, que possivelmente decide muitas coisas com base no medo, mas não é isso que Deus quer para nenhum de nós. Levanta a sua cabeça e diga para Deus: Deus, eu não quero nenhuma fobia na minha vida, nenhuma. Eu não quero ter medo de acordar. Eu não quero ter medo de gerar. Eu não quero ter medo de comer. Eu não quero ter medo de levantar. Eu não quero ter medo de me relacionar com ninguém. Eu não quero ter medo de fazer a tua obra. Eu não quero ter medo de me colocar à disposição e a serviço do Senhor. Eu não quero ter medo, Deus. Porque medo é aquilo que paralisa a gente. O convite de Deus hoje é: diga não ao medo, porque eu já estou no seu futuro preparando tudo para você. Acorde tranquilo, durma tranquilo, porque tudo vai dar certo. Como diz Billy Graham, eu li a última página da Bíblia, vai acabar tudo bem. Segunda coisa que a gente vê nessa história da Torre de Babel é que o fato de estar dando certo não significa que está certo. O fato de estar dando certo não quer dizer que está certo. Eles tinham matéria-prima? Tinham. Eles tinham operários? Tinham. Tinham organização? Tinham. Tinha inovação? Tinham. Inovação porque eles estavam trocando pedras por tijolos queimados e betume no lugar de cal. Eles estavam inovando na arquitetura. Então eles tinham tudo, tinha um operário, tinha inovação, tinha organização, tinha uma liderança, tinha um projeto, tinha uma intenção, e estava tudo dando certo. Eles estão edificando uma cidade chamada Babel e também estão edificando uma torre. E a arqueologia prova a existência dessa torre com resquícios que foram encontrados soterrados, como a aprovação de que essas torres de fato existiram. E por que existiram? Porque estava dando certo, estava tudo dando certo. Os trabalhadores chegaram para trabalhar, a matéria-prima estava lá, tinha tijolos à vontade, tinha fogo para queimar os tijolos, tinha inteligência, porque eles sabiam que os tijolos, sem ser queimados, não suportariam o peso de uma torre que precisa chegar aos céus. Então eles queimam para triplicar ou quadruplicar a força daquele tijolo.
Tinha tudo, estava tudo dando certo, mas não estava certo. E o que Deus quer que a gente entenda é que a base das nossas decisões não pode ser essa. Ah, está dando certo, então Deus está aprovando. Nem sempre. Não, está funcionando, Deus está aprovando. Nem sempre. O que nos direciona para o certo ou para o errado nada mais é do que a palavra de Deus. Qualquer coisa que for contrária à vontade de Deus, obviamente não está certo, por mais que esteja dando certo. Você lembra de Jonas? Profeta, Jonas, vai pregar em Nínive. Jonas desce para Tarse, sentido contrário. Deus manda para ir por norte, ele vai para o sul, embarca em direção à Espanha. Está tudo dando certo, tem um navio lá esperando ele consegue a passagem, ele entra no navio, o navio sai com ele, tudo dando certo. Mas o fato de estar dando certo não significa que está certo. E a gente tem vários exemplos na Bíblia iguaizinho a esse. Davi, quando estava à beira do grande erro da sua vida, tudo estava dando certo. Quando ele intentou matar Urias, talvez um dos seus melhores soldados, tudo foi dando certo. Deu tão certo que ele conseguiu matar Urias. O planejamento foi perfeito. Coloca Urias na frente da batalha. Joabe, recua, deixa ele morrer. Foi exatamente isso que aconteceu. E ele se apossou da então viúva de Urias. Estava tudo dando certo, mas não estava certo. Porque tudo aquilo que contraria a vontade de Deus, obviamente está errado. Então logo, a base das minhas decisões não pode ser, está dando certo, então Deus está aprovando. Não, não pode ser essa. Porque muitas vezes aquilo que está dando errado é a vontade de Deus, porque Deus vai construir uma história por cima dessa dificuldade que está acontecendo, para que o nome dele seja glorificado. Terceira coisa que a gente vê aqui é que um dos sinais de que Deus não está aprovando aquilo que nós estamos fazendo é quando a gente não está falando a mesma língua. Um fala uma coisa, outro fala outra, outro fala outra coisa, outro fala uma coisa. Até hoje segue-se esse ditado, né? Isso aqui é uma torre de Babel. Cada um fala uma coisa e ninguém entende nada. Esse é um sinal claro de que Deus não está aprovando aquilo que nós estamos fazendo. Seja qualquer área da nossa vida, se a gente está fazendo alguma coisa e a linguagem não está batendo, talvez seja um sinal de Deus. Que a gente precisa alinhar a linguagem, a gente precisa alinhar a visão, a perspectiva, para que a gente possa caminhar juntos, na mesma direção, no mesmo caminho. Foi isso que Pedro disse na sua primeira carta, dizendo que os irmãos teriam que ter o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, amando uns aos outros. E Paulo fala em Efésios que tem que ser o mesmo espírito, a mesma intenção, o mesmo amor, a mesma fé. A Bíblia está falando sobre um alinhamento para que as coisas possam progredir. E aí Jesus vai confirmar essa verdade dizendo assim, que um reino dividido não pode subsistir e nem prosperar. Deus diz assim, esse projeto não está sendo aprovado por mim. Embora pareça boa a intenção, porque eles estão construindo uma torre para chegar ao céu. E se perguntar assim, chegar ao céu é uma coisa boa? Obviamente. Mas não tem a aprovação de Deus. Então Deus desce para confundir a linguagem, porque Deus sabe que se nós estivermos falando coisas diferentes, aquele projeto não anda. Se a linguagem não estiver batendo, se a visão não estiver batendo, aquele projeto não sai do lugar.
precisa alinhar as coisas. Pode ser em qualquer âmbito da nossa vida. Pode ser na vida profissional, pode ser na matrimonial, pode ser com os filhos, pode ser na congregação, pode ser na igreja, pode ser na sociedade, pode ser em qualquer lugar que você estiver. Se você perceber que a linguagem não está batendo, Deus vai te lembrar dessa verdade. Talvez eu não esteja aprovando isso, meu filho. Precisa alinhar as coisas. A Bíblia diz no Salmo 133, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. E união não é só estar junto de vez em quando, é estar olhando na mesma direção, falando a mesma linguagem, pregando a mesma verdade, vivendo a mesma verdade, entendendo o reino de Deus do mesmo jeito, olhando para Jesus como o autor e consumador da mesma forma. Deus disse, confundamos as línguas, e assim o projeto será interrompido. Por quê? O projeto era bom, mas a motivação era equivocada. O que é motivação? Motivo para agir, motivo para ação. Qual era a ação? Construir uma cidade. Qual era a segunda ação? Construir e edificar uma torre que chegue aos céus. Ora, a ação é boa, mas a motivação está equivocada. O motivo que eles têm para agir dessa forma está equivocado. Qual era o motivo que nós lemos? Vamos tornar famoso o nosso nome. Nós vamos edificar uma cidade, construir uma torre que vai fortalecer o nosso nome. E que também chegue até os céus. Porque o reflexo que estava no seu coração é de águas que haviam tomado toda a terra. Obviamente, uma torre que toque aos céus, se viesse outro dilúvio, eles seriam salvos. Então, querer ir para o céu é uma coisa boa, mas a motivação precisa estar correta. Porque a ação, a mesma ação que pode salvar uma vida, pode também matar uma vida. Você já ouviu falar em massagem cardíaca? Massagem cardíaca precisa de um motivo para esta ação. Obviamente, os médicos sabem a hora. Os salva-vidas sabem a hora de fazer uma massagem cardíaca. E a massagem cardíaca pode salvar uma pessoa, como já salvou várias. Mas a mesma ação pode matar uma pessoa. Se você faz uma massagem cardíaca numa pessoa que não precisa, é possível que você leve essa pessoa a óbito. É a mesma ação, é a mesma coisa. Mas o motivo da ação precisa estar coerente com a ação, para que ela seja pertinente, para que ela seja eficaz. Então nós vamos chegar ao céu, vamos construir uma torre que nos leve até o céu, que alcance aonde Deus está. Ok, a ação é maravilhosa, mas o motivo está equivocado. E o motivo é o que justifica o porquê nós estamos fazendo. Em outras palavras, tão importante não é muito o que a gente faz, e sim a razão pela qual a gente faz. Por que você está fazendo isso? A gente pensa que é a ação que é importante, mas a verdade é a razão pela qual nós fazemos que é importante. O Carlos está aqui tocando um teclado. Essa é a ação. Mas pergunta, por que você está aqui tocando um teclado? Isso é importante. Você veio aqui nessa noite, essa foi a sua ação. Mas qual foi a razão pela qual você está aqui nessa noite? Isso é importante. E eu poderia fazer várias coisas na vida. Como disse Paulo, eu poderia falar a língua dos anjos e a dos homens. Se eu não tiver amor, se a motivação não for correta, serei apenas como o metal que soa e como o sino que tine. Eu poderia ter tamanha fé capaz de transportar os montes, conhecer todas as ciências, ter o dom de profecia,
mas se eu não tiver amor, eu nada serei. Eu poderia estar disposto a distribuir toda a minha fortuna entre os pobres, ou até mesmo entregar o meu próprio corpo para ser queimado, mas se eu não tiver amor, diz Paulo em Coríntios 13, nada disso me aproveitaria. Paulo está dizendo assim: a ação sem uma razão plausível não quer dizer nada. O importante não é o que você faz, é a razão pela qual você faz. A razão precisa estar coerente. Vocês vão edificar uma torre? Pode edificar. Vocês querem chegar ao céu? Jamais chegarão, porque só existe um jeito de chegar ao céu. Está em João capítulo 14, verso 6. Uma resposta de Jesus a Tomé, quando ele disse: Senhor, não sabemos para onde vai, como poderemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Nenhuma torre construída por mãos humanas pode me levar até a presença de Deus. Só existe um caminho, e este caminho se chama Jesus de Nazaré. Essa é a verdadeira razão pela qual nós queremos chegar ao céu. Esse é o motivo de nós estarmos aqui. O nome dele é Jesus. Amém, irmãos? Sinto que já estou falando demais, a hora já está passando. Vamos ficar em pé e vamos orar. Essa é a história de Torre de Babel, de pessoas que tinham projetos de vida, mas que não receberam a aprovação de Deus. Para encerrar, deixo esse conselho para você: cuidado com os projetos que te afastam de Deus. Cuidado com os planos e projetos que contraria a palavra de Deus, porque Salomão vai dizer o seguinte em Provérbios 14, 12: há caminhos que aos olhos dos homens parecem ser bons, mas o final deles são caminhos de morte. Decida por Deus e diga: Deus, eu não quero fazer nada que seja fora da tua orientação, fora da tua direção. Diga para Ele. Você não precisa dizer para ninguém, a não ser para Ele, e Ele vai entender o seu coração e a sua alma. Deus, eu não quero fazer nada fora da tua orientação. Eu não quero pregar a tua palavra fora da tua orientação. Eu não quero tanger o instrumento fora da tua orientação. Eu não quero entoar louvores fora da tua orientação. Eu não quero servir na tua casa fora da orientação. Eu não quero sair por aqui fazendo bem se não for debaixo da sua orientação. Eu não quero entregar o meu próprio corpo para ser queimado se não for através da sua orientação. Se a motivação não estiver certa, Deus, por favor, direcione o nosso caminho, direcione as nossas decisões, direcione as nossas escolhas, para que assim a gente como igreja consiga glorificar e exaltar o teu nome, Deus, com a nossa própria vida. Neste novo recomeço, nos ajude, Deus. Nos ajude a não tomar decisões com medo. Nos ajude, ó Deus, a entender que nem sempre, porque está dando certo, está certo. Nos ajude a entender os seus sinais, ó Deus, quando o Senhor está aprovando e quando o Senhor não está aprovando. E nos ajude a alinhar a linguagem e a visão, Deus, e nos dê o motivo correto para agir. Por favor, nós te pedimos, Deus, pois sem a tua orientação nós não somos nada e nada podemos fazer. Oh Deus, ilumine o caminho deste homem, ilumine o caminho desta mulher, e que esta semana, Deus, seja uma semana de entendimento para a tua igreja que está aqui nessa noite. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Aplauda o Senhor bem forte. Não tenha dúvida que o Espírito de Deus está aqui. Nós estamos chegando ao encerramento. Falta 2 minutos para as 9, a gente encerra 9 horas. Mas nós queremos dizer o quanto nós estamos agradecidos mais uma vez por você ter vindo. Muito obrigado mesmo. Quero justificar a ausência do meu pastor, que não pôde estar aqui hoje. Estaria ministrando a palavra de Deus, mas ele teve um problema lá no portão e o negócio ficou ruim. Ele não pôde vir, mandou o vídeo.
E aí está justificada a ausência dele, mas eu creio que Deus falou com cada um de nós nessa noite de forma sobrenatural. E muito obrigado por você ter vindo. Segunda-feira que vem nós estaremos aqui de novo. Pastor Gelson Lira vai estar trazendo uma palavra mais uma vez. Vem para cá adorar a Deus em toda segunda-feira, tá bom? Deus abençoe. Vamos orar agradecendo. Deus, nós te agradecemos por essa noite. Obrigado por cada um dos teus filhos que veio aqui neste lugar de oração, de ministração da tua palavra e de adoração, Deus. Que a semana deste homem e desta mulher seja ainda mais abençoada do que tem sido. Que as portas que estão fechadas se abram para a glória do teu nome. Que as pessoas que estão enfermas e doentes sejam curadas. Que o Senhor possa tocar, ó Deus, em cada enfermo nessa noite e aliviar a dor, tirar a inflamação, a infecção, a obstrução na veia. Que o Senhor possa fazer um check-up, ó Deus, que os médicos não podem fazer, mas tu pode, porque tu és o médico dos médicos. Que o Senhor possa trazer um tempo de cura para este homem e para esta mulher, ó Deus. Que o Senhor possa visitar o sistema nervoso, que o Senhor possa visitar o cérebro deste homem, que o Senhor possa visitar cada célula deste corpo, ó Deus, e trazer saúde plena para a glória do teu nome. Bem como também, ó Deus, a nossa casa está em tuas mãos. Traga vida para dentro da nossa casa, traga paz, sossego, ó Deus. Acabe com as brigas, com as discórdias. Por favor, Deus, toma conta da nossa casa e da nossa família. Traga proteção. Os dias são maus, Deus, e nós precisamos muito dos teus livramentos e da tua proteção. Então, por favor, abençoe todos que aqui estão. Dê uma semana abençoada debaixo do teu Santo Espírito, ministrado pelo poder do Senhor, ó Deus. E que o teu filho e a tua filha veja a poderosa mão do Senhor agindo durante essa semana para a glória do teu nome. Assim nós te louvamos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor bem forte, irmãos. Faça assim com a sua mão, por gentileza. Que o grande amor de Deus, a graça do Filho e as eternas consolações do Espírito Santo permaneça com você, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Sem encerrar, Deus abençoe.